Eu literalmente acordei com a minha bolsa estourando. Mas eu não tinha noção da quantidade. E aí que meu chão caiu porque eu só tava com 3 centímetros. Você ainda nem tá em trabalho de parto. Isso são pródromos. A gente foi pro outro hospital. Eles me falaram, verdade, está cheia. Não é possível um negócio desse. Foi suficiente pra eu desistir do parto normal. Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Me chamo Gabriele, pra quem ainda não me conhece e quem é novo no canal. Eu sou recém-mamãe de um menininho de 1 mês e meio no momento. Eu vim finalmente aqui gravar o meu relato de parto. Eu pensei muito antes de fazer esse vídeo, se eu ia fazer ou não. Eu tinha toda uma expectativa em mente, toda uma ideia de vídeo, mas, bom, parto, né, gente? Tudo pode acontecer, tudo aconteceu no meu caso e não tem como planejar, ainda mais pra quem queria ter tido o parto normal. Eu sei que a internet tem muito julgamento e eu fiquei bem receosa antes de gravar esse vídeo, com medo mesmo, assim, de julgamentos, mas acho que toda experiência é válida pra gente contar, então eu vou contar a minha história. Enfim, eu espero que vocês acompanhem. Ultimamente, esse querido aqui tá querendo muito colo. Não é toda vez que eu consigo botar ele no berço, então eu vou gravar com ele aqui mesmo, mas tudo bem. Vamos lá. Eu vou passar pra vocês algumas cenas aqui que eu gravei do dia que tudo aconteceu. Todo o início eu tenho gravado, e pro final eu não tenho nada. Mas vocês vão entender o porquê. Eu queria desde o início ter parto normal, eu contratei uma doula pra poder estudar mais sobre, aprender mais sobre. E foi ótimo, foi a melhor coisa que eu fiz, foi ter contratado uma doula. A minha gravidez não foi planejada, tá? Eu tinha acabado de trocar de plano de saúde, eu tinha acabado de mudar, eu descobri minha gravidez 1 semana depois que eu mudei o meu plano. Eu precisava fazer uma cirurgia pra minha sinusite, e eu queria um hospital melhor, assim, comparado aos que eu tinha, e aí eu mudei o meu plano de saúde pra fazer essa cirurgia e, enfim, ter uma rede melhor. E aí, 1 semana depois, eu descobri que eu tava grávida. Ou seja, eu não tinha cobertura nenhuma. Eu tava em carência de exame de sangue, de consulta, de tudo. Minha ginecologista obstetra passou a aceitar só particular. E eu parei de ir nela, né, infelizmente. Quando eu descobri a gravidez, eu comecei a procurar uma nova do plano. Eu não me identifiquei com nenhuma que eu tinha ido. Como o início da gravidez, a gente precisa começar a fazer o pré-natal, né, meio que uma correria, assim. Eu acabei indo no SUS mesmo, né, eu fiz o meu pré-natal no SUS. E eu gostei muito no início, assim, fiquei satisfeita e mantive por lá, que é muito perto aqui da minha casa, tem uma clínica da família, e mantive por lá. Beleza. Meu pré-natal todo foi feito pelo SUS. Eu cheguei a ir em hospitais particulares que eu já conhecia como bons aqui eu sou do Rio de Janeiro, né? Como bons aqui do Rio de Janeiro. E a gente foi ver o preço, se fosse fazendo particular, e eu sequer considerei. Falei, não, tranquilo, vamos pelo SUS. A gente visitou o hospital, a maternidade, que a gente gostou bastante mesmo. Tava todo novinho e tal, o atendimento, a gente achou legal. Eu me senti confiante. Vamos guardar essa informação. Minha gravidez. Eu estava com 39 semanas. Literalmente. Eu acordei 9 da manhã com a minha bolsa estourada. Tava tendo pródromos, assim, 2 semanas antes, 1 semana antes. Eu tava tendo cólicas que iam e voltavam, mas eram cólicas mesmo, tipo de menstruação, não era nenhuma contração. Eu tava tendo contrações de treinamento com muito mais frequência do que antes, né, que só da barriga ficar dura, dava incômodo, mas nada com dor, nada dolorido. Então eu sabia que eram os pródromos e que aprendi tudo com a doula também, que poderia durar 2 semanas, 1 semana ou dias, né, e enfim. A única coisa, assim, que eu tava em alerta, e foram dias antes, é que a minha frequência de ir ao banheiro fazer o número 2 aumentou bizarramente. Eu tava indo 5 vezes ao dia, assim. Tirando isso, tudo normal. Acordei no dia 4 de junho com a minha bolsa estourando. Eu literalmente acordei com a minha bolsa estourando. São agora 9h30 da manhã. Eu tô só, assim, como eu não tô tendo contração, eu já avisei minha doula. A gente tá de olho pra ver se vem, né? Vai começar. Então, eu tô tomando café da manhã com calma. Tô deixando tudo pronto. Já tava pronto, tô deixando tudo pronto, né, no geral. Tentar, tipo, ficar com a cara decente. Aproveitar que eu não tô com dor. E eu vou tomar o café da manhã bem reforçado agora e eu vou avisando. Eu tava na cama e aí não ouvi barulho. Tem gente que fala que houve um ploque assim. Eu não ouvi, eu só senti mesmo muita água. Eu não fazia ideia que era essa quantidade de água bizarra mesmo. Eu sabia que, tipo, era aguinha assim vazando de mim, mas eu não tinha noção da quantidade. A minha cama ficou alagada. A gente pegou uma toalha na hora, eu chamei o Matheus. Corre, pega a toalha, porque tava caindo muita água de mim. Mandei mensagem pra minha doula quando a bolsa estourou. E aí ela pediu pra eu ficar acompanhando, né, questão de dor.
30 minutos depois da minha bolsa estourar, eu comecei a sentir cólicas leves. Uma hora depois, eu comecei a sentir contrações. Aí eu senti a contração. Tava bem de leve, mas eu consegui diferenciar claramente das cólicas. Eu sabia que eram contrações. Eu comecei a cronometrar, eu compartilhei com a minha doula certinho. A gente tava cronometrando juntas. Uma dor assim, né, que vinha assim na minha lombar e irradiava pra minha barriga aqui na frente. Parecia que era tudo uma coisa só, assim, doendo. Ai, enfim, essa dor, só de lembrar. Mas tava fraca. E aí tava vindo a cada 6 minutos, a cada 7, a cada 5, a cada 8. Não tinha ritmo. Vou me maquiar, porque eu tô com contração e elas estão aumentando a dor, a intensidade e o tempo. Tipo, tá ritmando mais. Então eu vou começar a me arrumar, que eu tô sentindo que é melhor. Segui minha vida, me arrumei. O Matheus montou a mala dele na hora, que a minha já tava montada, do bebê tava montada, mas a do Matheus não tava. Eu já sabia que isso ia acontecer, mas a gente tava tranquilo, ele montou a dele rapidinho ali, tranquilo. E as dores foram aumentando. Quando eram umas 15 horas, a minha doula resolveu vir, porque a minha contração começou a aumentar a dor e a diminuir o tempo. Ainda não estava ritmada certinho, mas ela estava em menos espaço de tempo. Começou a ser a cada 5 minutos, alguma coisa assim. E aí a minha doula veio pra minha casa e eu tava esperando ela chegar pra gente ir pro hospital. Porque, como a minha bolsa tinha estourado, a gente ficou preocupada com a questão do batimento cardíaco do bebê. Eu não tava sentindo ele mexer tanto. Às vezes eu nem sentia assim, então bate aquela preocupação, né? A gente queria ir só no hospital pra ter certeza de que tava tudo bem e ver o que faria, né? São 11h20 agora e eu tô esperando as contrações ritmarem mais pra poder ir pro hospital. Tô falando com a doula, ela falou pra ficar de olho no líquido, na cor, se vem sangue ou não. E eu tô cronometrando, compartilhando com ela aqui as contrações. Eu tô esperando elas ritmarem, esperando elas pegarem mais ritmo, barriguinha. Porque elas estão a cada 5, a cada 10... a cada 7, então eu tô esperando elas criarem um ritmo melhor, né, pra poder ir pro hospital. A doula tá vindo agora aqui pra casa e eu tô achando melhor a gente ir pro hospital pra dar uma olhadinha, porque as contrações estão a cada 5 minutos. Tomei um banho quentinho, não melhorou, e as dores estão intensificando um pouco. Cara, a cada contração sai líquido de mim, tipo, a ponto de alagar o meu absorvente. Então eu já desisti, já tô no meu terceiro short, na minha terceira calcinha. Eu tô praticamente ou no chuveiro ou ali no vaso, sentada. Então, enfim, vamos ver. A gente foi pro hospital e aí eles fizeram exame de toque, eu tava com 1 centímetro só que eles recomendaram que eu ficasse no hospital. A minha ideia era ir embora. A minha doula também me aconselhou assim pra gente voltar pra casa e esperar, né, aumentar a dilatação, que a recomendação era ficar porque minha bolsa tinha estourado. Tô aqui na maternidade, eu entrei pra falar com a médica, ela fez o toque e eu só tô tipo com 1 centímetro de dilatação. E eu já imaginei porque a minha contração espaçou muito, tá vindo a cada 20 minutos. Então, eu tô pensando em voltar pra casa, só que eles já queriam internar. Mas eu acho que eu prefiro esperar em casa e eu tenho um horário limite, assim, pra ter uma ideia de vir pra cá. Porque pra ficar esperando aqui... O hospital tava cheio, tinha bastante grávida, não tinha uma sala pra eu ficar exatamente porque o hospital tava cheio, então eles iam me deixar esperando na mesma sala O pessoal fica depois de ter o bebê, né? É um alojamento, né, que fica onde a gente passaria os dias seguintes depois do bebê nascer. A gente ficaria ali aguardando aumentar a dilatação e ficaria de olho, né? Informaram que até 3 da manhã, caso não evoluísse, eu teria que tomar antibiótico, porque era o máximo de tempo com a bolsa estourada. Então, enfim, acabou que eu me senti preocupada. Eu tava determinada a voltar pra casa, porque eu sabia que em casa eu ia ficar bem mais tranquila. Essa coisa de ver o hospital cheio me deixou nervosa também, sabe? Eu fiquei meio assim numa pressão. Mas acabou que eu fiquei preocupada, me bateu uma noia de alguma coisa tá errada. Eu queria poder estar num local que eu ia conseguir ouvir o coração dele com mais frequência pra saber se tava tudo bem. E eu acabei ficando. Acho que essa não foi uma escolha muito boa agora, mas foi o que aconteceu. Vim pra enfermaria, eu decidi não ir pra casa porque as contrações voltaram a ritmar e estão dando mais. Então, eu estou aqui, vou mostrar pra vocês como é que tem em volta. Tem
mais gente aqui, então vou falar baixo. Aqui, o Matheus já tá acomodado. E tem um espaço bom, razoável. Tinha um banheiro nesse alojamento, só que tinham 5 gestantes, né, no quarto, contando comigo, e com seus acompanhantes. E um banheiro só. A gente podia tomar banho, né, entrar no chuveiro com água quente para aliviar, mas tinha essa pressão de, olha, tem outras 4 gestantes com seus acompanhantes querendo só fazer um xixi e o banheiro tá ocupado, sabe? Então eu fiquei meio tipo, não quero incomodar, não ficar muito tempo. Então eu ficava 10 minutinhos no máximo na água quente, sabe? Meio preocupada. Eu não tava completamente relaxada, as dores estavam aumentando. Eu fiquei horas sem ninguém ir lá dar uma olhada pra ver como é que tava, sabe? Então eu fiquei um pouco incomodada com isso. Eu lembro que umas 8 horas da noite eu já tava com muita dor mesmo. Eu já tava ficando naquele estado que a gente começa a ficar mais séria, né? Não consegue fazer muita piadinha. Nos intervalos a gente não tá mais sorrindo, começa a ficar mais quieta, né? E é aí que a gente vê que realmente a dor tá pegando. Do tempo que eu cheguei no hospital, que era umas 15h30, até eu fiz, enfim, atendimento, cardiotoco, uma ultra, o exame de toque. Eu só fui pro alojamento, era umas 18h30. Que aí, quando eu entrei, já de cara, a gente jantou, recebeu a janta. Muito gostosa, inclusive, nada a reclamar. 18 horas até umas 21, ninguém tinha aparecido lá pra ver, né? O que estava acontecendo. As contrações diminuíram muito de tempo. Estavam a cada 3 minutos, não certinhos. Esse que era o problema, elas não estavam certas. Tipo, tava vindo 3, 3, 3, aí vinha 5, a cada 5. Aí daqui a pouco voltava, 3 minutos, 4 minutos, 2 minutos, 5 minutos. Então, mas não tava mais passando de 5 minutos. Estava sempre no intervalo abaixo de 5 minutos. Eu entrei no banho umas 4 vezes, assim, pra tentar dar uma aliviada. E não tava dando aliviada nenhuma. Tô fazendo cardiotoco e tô dando muito. Eu tomei outro banho quente, só que tipo, tava vindo 3 minutos por um bom tempo. Aí eu fui pro banho quente. Aí passou em 5. Só que a dor tá pior. Tá mais intensa, aí eu tô perdidinha. Fala aí, Gabi. O que você tá fazendo aqui? Vou tentar mais espaçado agora com 4 minutos, mais ou menos. Espaçado não. Menos? Eu não sei se não. Tá mais espaçado, uns 4 minutos. E aí eu vou tentar tomar um chuveiro quente pra dor. Não vai diminuir, mas pra ajudar. Tá tendo já? Quando era por volta de 10 horas, a médica entrou pra fazer de novo o toque. E aí que meu chão caiu, porque eu só tava com 3 centímetros. Eu não acreditei, eu fiquei completamente, assim, desnorteada, porque eu já tava com muita dor. Muita dor. O que me quebrou, assim, foi que ela falou, você nem tá em trabalho de parto ainda, esses são pródromos. E aí ela falou, descansa. Descansa nos seus intervalos. E aí eu fiquei assim, como eu vou descansar em intervalo de 3 minutos? Como assim? E eu já tava horas tendo contrações a cada 3 minutos, a cada 4 minutos. E cada contração tava durando mais ou menos 1 minuto. E, gente, tava doendo muito. A dor tava aumentando drasticamente, bizarramente. A minha bolsa estourada, né, começou a sair sangue junto. Não era só mais o líquido limpo, né, era sangue junto também. Eu sei que podem dizer, mas tá tudo na sua cabeça. É por isso que às vezes é bom você estar na sua casa esperando, sabe, confortável, do que você estar no hospital em um ambiente que talvez não colabore muito, sabe, pra você relaxar, que é o que deveria acontecer. Eu não tava relaxada, eu tava completamente tensa e fazendo tudo ao contrário do que eu deveria pra relaxar. Então, eu realmente me arrependi de não ter voltado pra casa, de verdade. Beleza, 3 centímetros, continuei aguentando, voltei pro banho, fiquei no banho, água quente caindo. Doula e o Matheus estavam fazendo massagem na minha lombar, tentando aliviar ao máximo, e tava piorando. E aí, quando era meia-noite, mais ou menos, entraram de novo.
E eu não tinha evoluído nem um centímetro de dilatação, e a minha dor tinha aumentado muito, tinha diminuído para 2 minutos. Tempo de intervalo das contrações. De novo, não era exato. Não era tipo 2 minutos. Às vezes era 1 minuto, às vezes era 2 minutos, às vezes era 3. A maior parte delas estavam a cada 2 minutos, mas às vezes ia pra 5 minutos. Então ainda não tinha essa frequência certinha do ritmo das contrações como elas deveriam ter. E a dor tinha triplicado. Eu já tava com o olho fechado, eu não conseguia responder ninguém à minha volta. Não sei se eles viram meu estado já de dor. E aí eles falaram, foi liberada uma sala de parto, vamos pra sala de parto. Tinha aquela bola, né, de pilates assim, né, banheiro só pra mim. E eu fui pra sala de parto, gente, mas eu já não tava mais aguentando ali. Ali foi quando eu olhei pro Matheus e pra minha dor e eu falei, eu acho que eu não aguento. Eu não quero mais sentir essa dor, eu só não aguento. E foi um sentimento muito real. O Matheus tentou me dar o apoio, todo o apoio possível, a minha doula também, mas eu tava, gente, sério, só de lembrar me dá um negócio aqui do nível de dor que eu tava. E acima de tudo, eu tava cansada. Eu tava muito cansada de estar tanto tempo sentindo dor. Quando eu fui pra sala de parto, eu comecei a ter tremeliques no corpo, né? Meu corpo já tava tremendo todo, minha perna tava muito bamba. De falta de comida, falta de água. Era do corpo mesmo, né? De estar sentindo muita dor. Durante as contrações, quando eu ficava em pé, era o momento que eu mais aguentava, assim. Sentada e deitada, Deus me livre, eu não conseguia. Só que aí minha perna não tava aguentando. Eu não tava aguentando de tanto tremer que eu tava, assim. E aí eu comecei a tentar ficar sentada, enfim, eu comecei a surtar. Devo ter ficado 1h30, assim, na sala de parto. Só sei que era 2 da manhã, quando a médica entrou. E ela simplesmente me falou que a minha dilatação não tinha evoluído absolutamente nada, nem 1 centímetro. Ali eu comecei a querer chorar, tava entrando em desespero mesmo. O Matheus ficou completamente abalado vendo aquela situação, né? Ele tava tipo, o que eu faço, né? Porque eu tava claramente num limite, assim, de dor e sem saber o que fazer. Eu tentei pedir analgesia. A gente tentou pedir analgesia pra médica e eles falaram que o protocolo do hospital não permite com tão pouca dilatação, e que eles não poderiam me dar analgesia. E eu implorei, eu falei, por favor, abre uma sessão, pelo amor de Deus, eu não tô aguentando, eu não vou aguentar. Eu tô com muita dor, eu não vou aguentar, eu não consigo. Eu realmente tava cansada. Eu tava cansada, era o que eu sentia. Meu amor. Eu só queria um descanso, sabe? Pra conseguir terminar o caminho ainda que faltava, sabe? Eu tava com um intervalo de 2 minutos, eu não conseguia respirar durante esse tempo de 2 minutos de intervalo, com uma dor tão forte. Então eu tava cansada, eu tava exausta. Eles falaram que não dariam analgesia e falaram que podiam fazer a... Como é que chama? Eles falaram que poderiam colocar aqueles comprimidos. Se tivessem me dado essa possibilidade mais cedo, eu teria aceitado. Mas eu tava já num desespero de dor. Não sabia que aquilo, pra acelerar a dilatação, ia triplicar a minha dor. Tinha certeza que eu não ia aguentar, eu não tinha força pra aquela dor. Eu já tava horas sentindo muita dor em curto espaço de tempo. E aí, de novo, essa era outra médica, me falou a mesma coisa. Não sei se pra me acalmar, mas foi o efeito completamente contrário. Você ainda nem tá em trabalho de parto. Isso são pródromos. Eu sei que eles não estão errados, tem protocolo a ser seguido. Eu que não tava aguentando, entendeu? Se eu descobrir ali que eu sou fraca pra dor, não sei. De repente, o meu limite pra dor é menor que de outras pessoas, pode ser. Ou pode ser que eu estivesse com uma dor muito além e pouca dilatação também. Acontece, eu não sei. Mas eu não tava aguentando. Ouvir aquilo foi muito, muito, muito desmotivador. Ali eu fechei a cara e comecei a falar, eu não vou aguentar, eu não sei o que fazer, eu não vou aguentar. Eu comecei a surtar, assim, ali no quarto, né? E aí o Matheus olhou pra mim, ele também, coitado, desesperado, ele vendo a situação sem saber o que fazer, ele pegou e falou, você quer ir pro Pasteur? Que é outro hospital particular. Ele falou, lá a gente pede analgesia, a gente tenta pedir analgesia lá, e qualquer coisa, enfim, a gente vê, né? E aí eu fiquei ainda mais meia hora, assim, tentando enrolar, tentando ver se, sei lá, algo acontecia, mas eu acabei aceitando, e a gente foi pro outro hospital. A médica ficou meio incrédula, né, ali, tipo, agora que, depois de horas... Aí, lembrando, era 2 horas, 2 e pouquinho, assim, e 3 da manhã era o limite, né, pra tomar antibiótico. Esse outro hospital fica meia hora daqui de casa e do outro hospital que a gente tava também. E aí o meu sogro foi buscar a gente. E eu fui pro Pasteur, tendo várias contrações no carro, gritando de dor. E em meia hora eu tive, sei lá, umas 3 contrações. Foi desesperador a cada mexida no carro. Nossa senhora, foi horrível, horrível. Mas eu tava tão desesperada pra
acabar com aquela dor que foi melhor, sabe? Eu tive que assinar um papel, né, no hospital que eu tava anteriormente, dizendo que eu assumi o risco, né, de estar indo embora, enfim. E fomos. Chegamos no Pasteur. Nesse tempo todo que eu relatei, a minha bolsa estava saindo líquido. E dessa vez já tava com sangue. Então eu cheguei no Pasteur, já sujando a recepção com bolsa. Eu já tava urrando de dor, todo mundo me olhando, porque não era só maternidade ali, né? Era hospital também normal. A gente entrou rapidinho, teve que passar de novo pela triagem, aquela palhaçada, eu desesperada. Ela fez o toque em mim, eu tava com 4 centímetros, eu evolui 1 centímetro no caminho. Eles me falaram o seguinte: está cheio. O hospital. A maternidade está cheia. E aí eu falei, não tô acreditando. Não é possível isso, não é possível um negócio desse, eu não tô acreditando, não tô acreditando. Já não tava raciocinando mais. Eu peguei na mão da minha doula e do Matheus e falei, vocês falem com todo mundo porque eu não tô mais ouvindo o que tá acontecendo ao meu redor. Fui fazer cardiotoco de novo, que o exame infernal pra se fazer quando você tá com dor. Porque eu tinha que ficar sentada, e sentada era a posição que mais doía quando eu tava tendo contração. Então foi horrível, eu tava urrando ali na sala. E aí eu levei o antibiótico na veia, eu tinha dado 3 da manhã, e aí eu precisava do antibiótico, também antibiótico, e eles me conseguiram uma sala, assim, comum do hospital, sabe? Não era a sala de parto. Mas eu fiquei lá até esperar alguma coisa. E como a gente fez no particular, lágrimas caindo, tinha questões administrativas para serem resolvidas. Tinha que ter aprovação do diretor de sei lá o que do hospital, e ele não tava lá, ele não tava atendendo. E aí eu tive que esperar a aprovação para poder subir para a sala de parto. E ninguém conseguia contato com ele. Isso eu vou resumir basicamente. 3 da manhã eu entrei para a sala, certo? Eu fui liberada para a sala de parto 6 da manhã. 3 horas esperando. Eu tava num estado... Eu não tenho palavras para descrever. Eu já não existia, ninguém falava comigo, eu não respondia. Eu tava só de olho fechado, minhas pernas tremendo muito, meu corpo, meu rosto, eu tremia, assim. Eu tava enjoada, não sabia se vomitava, foi desesperador. E essas 3 horas esperando uma resposta pra ver se aceitavam ali a minha estadia ali, foi suficiente pra eu desistir do parto normal. Desde o momento em que eu fui pra sala de parto lá no outro hospital, eu parei de filmar, porque foi quando eu realmente entrei num estado de dor indescritível e eu não conseguia mais filmar nada. E eles estavam dispostos a me dar analgesia lá no outro hospital, mas eu não queria mais. Eles me liberaram pra sala de parto, eu tava com 6 centímetros. A gente fez de novo o toque, foi pra 6 centímetros, mas ainda era muito pouco e eu não sabia se ia demorar mais 8 horas pra evoluir mais 4 centímetros ou se ia demorar 1 hora só, eu não sabia e eu não aguentava mais. E quando eu fui subir pra sala de parto, a médica apareceu pra conversar comigo e aí eu falei, eu quero cesárea. E aí ela falou, calma, vamos conversar. Eu falei, não vamos conversar, eu decidi, eu quero cesárea, eu não quero conversar nada. E aí ela tentou, tadinha, mas é pela dor. Eu falei, é pela dor, exatamente, é pela dor, eu não quero conversar, eu só quero parar de sentir isso agora. Eu só preciso parar de sentir essa dor agora. E aí fui pra cesárea. Demorou mais 1 hora pra eu entrar na sala da cesárea. A dor da anestesia hack, né, que leva na coluna, não foi nada comparado às dores que eu tava sentindo. Foi super tranquilo. Quando a agulha da hack saiu da minha coluna, veio uma nova contração. E foi delicioso sentir a minha contração indo embora com o efeito da anestesia. Foi delicioso. Comecei a ficar toda dormente, né, do corpo pra baixo, e eu fui assim, ai, não acredito, meu Deus, finalmente. Eu tava rindo, sorrindo, voltei a fazer piada com o Matheus, e foi maravilhoso. E Miguelzinho nasceu. Eu tava ainda, apesar de estar sentindo um alívio absurdo da dor, eu tava bem triste, assim, de não ter conseguido ter meu parto normal como eu sonhava. Mas, ao mesmo tempo, não tá sentindo aquelas dores foi tão bom que... eu não sei, foi um mix de emoções, assim, sabe? E foi o que aconteceu. Pós-cesárea, a minha pressão abaixou durante a cesárea, durante a cirurgia. Eu tenho pressão baixa.
Então, já imaginava. Acho que isso provocou... Eu fiquei tremendo um pouco na hora, assim. E eu fiquei mais ou menos 1 hora ou 2 horas tremendo, assim, o corpo inteiro. Mas deu tudo certo. A gente foi pro quarto. Depois, acabou que a gente... Assim, foi ótimo que a gente ficou num quarto privado, né? Coisa que a gente não teria tido lá no outro. Mas, enfim, não era o objetivo gastar. O desespero leva a gente pra certos caminhos. E, enfim, foi o que aconteceu. Ai, gente, eu nem consegui pegar ele no colo ainda. Porque eu tô toda anestesiada, eu tô com ciúme do pai. Olha só como é que tá agarradinho. Tá super apagado aqui. Mamou um pouquinho. Eu sei que vai ter muita gente julgando, arriscando receber certos comentários, mas faz parte. E foi essa minha experiência. À noite eu já fui liberada pra começar a andar devagarzinho, pra ir aos poucos. E no dia seguinte, nos 2 dias que eu fiquei no hospital, eu fiquei fazendo caminhadas, né? Pelo hospital pra poder voltar aos pouquinhos, sabe? Foi bem dolorido, mas o trauma da dor das contrações foi tão grande que qualquer dor que eu sentia eu achava ótima, sabe? Comparado. Então, eu não considero que eu tenha tido uma experiência de pós-cesárea dolorida, sabe? Foi muito tranquilo. Se me perguntarem se eu tivesse um próximo filho, se eu tentaria de novo o parto normal, eu acho que sim. Ainda acho o parto normal lindo, gostaria muito de passar por isso. Me dá um pânico de imaginar de novo a dor da contração que eu tava sentindo, mas eu faria diferente, eu tentaria de outra forma, sabe? Eu tentaria ficar em casa, eu tinha certeza na minha cabeça que eu ia ficar em casa, aguardando, e não foi o que aconteceu. O medo, sabe, o desespero, tudo que eu estudei foi pelo ralo, porque o medo tomou conta de mim e eu não quis esperar mais em casa. Eu tentaria fazer completamente diferente, né? E eu acho que a gente vai aprendendo com os nossos erros. Mas pode ser também que, enfim, aconteça que eu deu ir de novo pra uma cesárea por não aguentar, e tá tudo bem. O que importa é que esse garotinho veio muito saudável ao mundo. Ainda assim, foi um momento muito feliz pra gente, claro, com toda certeza. E é isso que importa no final das contas. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem quiser seguir no Instagram, eu vou deixar ele aqui embaixo, que eu tô postando bastante coisa desse mundo de maternidade lá. E ele tá acordando na hora certa do vídeo acabar, né, filho? E se quiserem acompanhar um pouco mais, se inscrevam aqui no canal e deem um like caso vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Beijo, até o próximo.